a sala. Tiago, toquei aí? Pode soltar? Está valendo, glória a Deus. O mundo, né, hoje, ele é muito mídias sociais, né? Então as coisas se pulverizam e correm para todos que é lado, né? E todos eles, todas essas pessoas, muitos desses que fazem essas coisas de autoajuda, né? E eles têm buscado agora os exemplos que estão na palavra de Deus, porque as profecias vão se cumprindo, né? E nós conhecemos, né? Porque somos filhos e servos de Deus, mas essas pessoas aí fora vão se dobrando às evidências, né? Que existem no mundo, né? Em relação às coisas de Deus. Nós falamos recentemente, já passamos filme aqui, inclusive, sobre a regeneração do Mar Morto, né? E nós cantamos aqui muitas vezes com uma profecia, né, que está lá em Ezequiel 47. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje vamos dar uma passeada na Bíblia e vamos reencontrar algumas coisas interessantes através da palavra de Deus. Ezequiel 47 é uma profecia que está se cumprindo ali em Israel e está registrada aqui no livro de Ezequiel, né? Muitíssimo tempo antes, né? Milhares de anos antes quando ele recebeu essa profecia. Ezequiel 47 fala assim, o verso 1, né? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos, né? Você que está assistindo ou vai assistir, é uma música cristã, né, que nós cantamos aqui com muita frequência, né? À medida que as águas vão subindo e vão passando, né, até o ponto de não poder mais atravessar. A Bíblia fala muito de água, e nós vamos ver como o Senhor fez, né, através do tempo, desde o princípio da criação e até o final dos tempos, aqui na revelação dada, né, através de Jesus Cristo, né, a João, ali gravada no livro de Apocalipse, né? Então esse texto de Ezequiel é a base, porque essa profecia foi dada muitos anos antes de Cristo, né? Então essa profecia foi dada quase 600 anos antes da vida de Jesus Cristo, e Ezequiel, ele era um homem deportado, ele estava no exílio com o povo de Deus que havia sido deportado pela desobediência. Mas interessante é que Deus, quando Ele quer nos usar, Ele usa em qualquer circunstância. E usou ele num país estranho, né? Usou ele numa forma de humilhação, né? Quando ele se encontrava deportado, sem muito espaço, né? Para viver, né? Nós não temos condições de avaliar como significava aquilo ali, né? Mas ele estava lá, e Deus levanta ele. E Deus levanta eu e você para, na circunstância da nossa vida e no local onde nós estivermos, nós podemos levar e transmitir a mensagem de Deus. Alguma dessas passagens pode ter algum caráter um pouco difícil, mas nós temos que compreender que não eram assim na situação humana do nosso dia a dia. Eram em situações extremas, né? Na época dos profetas, o Espírito Santo não era como é hoje, com nós individualmente. Vinha Deus derramava o seu Espírito, e para trazer, através do Espírito de Deus, naquele profeta, a palavra que ele tinha para o seu povo. E ali, muitas vezes, ele era movido pelo Espírito, ou seja, ele não se locomovia como nós nos locomovemos. Ele era levado, ele era arrebatado, né? Em Atos dos Apóstolos tem uma passagem interessante de Filipe, né? Ele é levado onde vai um servo de uma rainha etíope, e ele vai lá, o Espírito leva ele lá, para ele poder explicar a Escritura que ele vinha lendo do profeta Isaías, né? Então, muitos desses fatos ocorreram dessa maneira, porque não era a realidade do nosso dia a dia,
do Espírito Santo nas nossas vidas. Então aqui segue, né? Depois pelos tornozelos, mediu mais 1000 e fez passar as águas, o verso 4, né? Davam pelos joelhos, depois pelos artelhos, até chegar nos lombos. E tinha uma hora que ele não podia mais passar andando, ele tinha que nadar. Então tinha a dificuldade. A Bíblia muito fala de água, porque água é vida. Aqui interessante que ele fala da entrada do templo, que saíam águas dali. Ele dá oriente, dá posições que nós não podemos identificar na condição que ele estava ali. Mas a água vinha de dentro do templo. Deus liberava a água, né? E essa água, continua aqui a palavra de Deus, no verso 6, e ele disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Era como se ele estivesse voando, né? De uma ponta a outra, de uma parte a outra, para ele poder ver aquilo que Deus estava falando para ele. Tendo eu voltado, verso 7, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O mar morto, ele hoje não tem função nenhuma, como o próprio nome diz, né? Ele não tem nada, mas nós já vimos aqui, através de um filme, né? E se você for ali na internet, no Google, colocar bolanes, né? Elas estão surgindo tufos de água em poços ao redor do Mar Morto, e já se vêem pequenas vidas, criaturas, pequenos peixes, e a Bíblia diz que vai ter peixe a fartar. Olha aí como diz, toda criatura, verso 9, vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio. Então esse rio, ele pode passar aqui na nossa vida, aqui em Dira. Nós não precisamos ter um rio físico. É o rio de água da vida, é o rio de Deus que Ele libera para as nossas vidas, para que nós passamos. Aqui Ele dá uma figura conhecida da época, porque ali não se pescava, porque aquele mar não tem vida até hoje. A concentração mineral de sal é tão grande que nem insetos, sei lá como se chama isso aí, não tem condição de vida. Então diz, onde passa as águas ficarão saudáveis, haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo vai viver onde passa o rio. Se Deus passa pela tua vida, você tem essa vida. Você não pode desprezá-la, porque o tempo passa rápido. Nós vimos aqui uma pessoa, não sei quem é, não vou dizer se crê ou se não crê, isso não é problema meu, mas ele está falando uma coisa certa, esse tempo ele não volta jamais, nós perdemos esse tempo se nós não usufruirmos ele de maneira adequada, né? Então, junto a ele se acharão pescadores, verso 10, desde Engedi até Reglaim, que eram regiões daquela época distantes, haverá lugar para se estenderem as redes, e o peixe, segundo as suas espécies, serão como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Ou seja, não faltará alimento, né? Então, essa profecia de Ezequiel começou a se cumprir. Agora é tremendo que aí no seu boletim, está esse verso aí, então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono do Cordeiro, do Deus e do Cordeiro. Presta atenção, vamos viajar para Apocalipse, capítulo 22, que é onde relata esse trecho da palavra sagrada. Apocalipse, capítulo 22. Se você colocar aqui o tempo do final do primeiro século e somar o tempo de Ezequiel, são mais de 600 anos, são quase 700 anos de diferença. E a profecia que foi dada lá, através daquele profeta, se cumpre aqui, através de Jesus Cristo na vida de João, que foi o encarregado naquela prisão que ele estava, né, numa ilha, ali próximo à costa grega. Ali ele recebe a visão de Deus. E olha o que diz a palavra de Deus. Esse verso eu vou repetir, que é o verso 1 do capítulo 22. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Quem lembra da árvore da vida? Era o Éden. Ali
nós caímos no pecado do Éden e perdemos o paraíso. Mas Deus nos transforma, Deus nos capacita a recorrermos novamente à situação anterior e voltarmos a ter acesso à árvore da vida. Que tremendo, né? Que produz 12 frutos, dando um fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Os 3 ou 4 versos mais abaixo ali do capítulo 47 de Ezequiel, fala dessas árvores, fala dos frutos que vão dar o ano todo, ou seja, não vai faltar o alimento físico se transfere para o alimento espiritual das nossas vidas, e se nós estamos com Deus, não faltará esse alimento nas nossas vidas. Continua a palavra de Deus: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, né? Esse capítulo 22, ele está trazendo do capítulo 21 a visão que Deus dá a Jesus, que Jesus Cristo dá a João. Ele também é como se fosse arrebatado, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é espiritual, mas ela vai se estabelecer na terra, porque haverá um novo céu e uma nova terra. As pessoas, já falei isso, tem um pastor muito amigo que diz que o paraíso vai ser aqui nessa terra mesmo, porque vai ser regenerada a terra onde nós vivemos. Há muitas partes ainda que a maior parte das pessoas não conhece, que são regiões belíssimas. Entende? Poderia ser ali, mas quem somos nós, né? Nós não podemos ser um adivinho, né? Mas a palavra de Deus diz que não vai ser preciso mais nada. E olha como termina assim, né? Essas palavras são fiéis, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós vamos estar numa condição totalmente diferente da agora. Nós vamos estar recebendo o prêmio. Quanto sofrimento, quanta dor, meu irmão, minha irmã, quanto nós já perdemos na nossa caminhada, quanto já choramos, quanto já sofremos. Isso vai acabar um dia, não aqui na terra. Na terra nós temos que nos preparar, na terra nós temos que nos consertar. Maridos e esposas que aqui estão, é tempo de se acertar agora, porque lá na eternidade não vai ter nem essa relação mais de marido e esposa. A Bíblia não fala. Seremos corpos diferentes, glorificados. Nós estaremos, como louvamos aqui hoje, né? Louvando. A Bíblia fala dos anciãos que estão ao lado do trono de Deus, louvando o dia todo. Mas é cansativo, pastor. A gente louva aqui 20 minutos, já fica com a goela doendo, né? Já fica cansado, mas não, vai ser diferente. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Nós não vamos precisar da luz do sol, porque é Deus que vai brilhar conosco. Nós vamos estar face a face com Ele, nome na testa, aqui fala, né? O texto fala, e nós temos que dizer o que o texto fala. E o verso 6 diz assim: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus não mente, não é o Filho do homem que mente. São fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ele já está jogando lá para trás, que era Deus que dava os espíritos dos profetas, para pela boca deles, Deus ser ouvido. Deus é fiel, creia nisso, Deus é fiel, e todas as promessas da palavra de Deus serão cumpridas. E termina aqui, ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que acontecerão, em breve vão acontecer. E eis que eu venho sem demora, o verso 7. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Olha para quem está do teu lado e fala: você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurado. Toma posse, guarda essa profecia na tua vida. Por mais difícil que esteja, um dia vai melhorar.
E se você perseverar, como diz a palavra, você vai receber dessas fontes de água da vida, né, que não se acabam. Agora nós estamos aqui no último livro, em Apocalipse. Vamos dar uma marcha ré, vamos voltar para o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia fala da criação, fala da perfeição da criação. É tremendo. Em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, vamos encontrar a raiz do que nós já vimos até agora. Aleluia, Senhor. Eu estava estudando essa semana essa palavra e meu filho estudando as coisas dele lá do curso, e eu falava assim, é incrível como as coisas, né, se ligam, né, se entrelaçam, como elas têm princípio, meio e fim. Então nós não temos como duvidar das coisas de Deus para a nossa vida. Gênesis 2, o verso 10, diz assim, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se repartindo em 4 braços, como se fosse aqui 4 paredes. Ele se repartia. Mas saía dali do Éden. O Éden era o paraíso. As águas que vão chegar, as águas que vão dar o fruto diuturnamente, as águas que vão dar alimento, é o paraíso. Jesus está repetindo para João o que ele está falando aqui, pela boca de Deus. Saía do Éden, aí vou só fazer para a compreensão nossa. O primeiro rio se chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O segundo se chama Goim, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Guion, e é o que circunda a terra de Cush. Esses 2 rios, eles não foram, nas traduções bíblicas, eles não foram reconhecidos com esses nomes. Mas eles existiam, porque estão na palavra de Deus, eles faziam uma fronteira. Agora, interessante é que os outros 2 rios, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Esses 2 rios, Tigre e Eufrates, estão ali hoje, no que é a Turquia, como conhecido como país. Aqui fala a Síria, um reino que houve antes, muitos anos, inclusive levou o povo de Deus ao cativeiro. Então, ali era o Éden. Se você olhar a região, ela é inóspita, mas era o Éden antes. E por causa do pecado, ela se tornou inóspita. O homem perdeu o direito que tinha à árvore da vida pelo pecado. E aquela região, ele foi obrigado a trabalhar para ganhar o pão. Tudo isso é relatado na palavra de Deus. Mas ali era um paraíso. Você não pode olhar um deserto desse e achar que ali já houve vida, mas sim, era o paraíso. E esse paraíso vai voltar, porque a parte espiritual vai vir, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela vai vir para buscar a igreja, e a igreja somos nós, eu e vocês. Nós temos que estar firmes e preparados para não perdermos. Lá o Jesus fala para o João, para não deixar de crer na profecia, porque ela vai se cumprir. Eis que eu venho sem demora. Não importa, na Bíblia diz um dia são como 1000 anos. Não importa que esse relato se deu há 2000 anos atrás. Mas nós temos que nos preparar para termos direito às águas do trono, para termos direito à eternidade, para termos direito ao alimento físico e o alimento espiritual, físico na nossa caminhada terrena e espiritual na nossa caminhada com Deus. Nós vamos ter que enfrentar um julgamento. Nós conhecemos isso, nós não podemos esquecer. Muitos lugares aí falam que não, que quem está salvo não vai ser julgado. A Bíblia não fala isso, nós temos que falar o que tem a Bíblia, e a Bíblia diz que haverá um julgamento. Então, quando Deus fala daqui, que o rio que saía do Éden, esse rio de águas limpas, de águas cristalinas, Ezequiel fala que saía do trono. A Bíblia aqui fala que saía do trono de Deus e do Cordeiro, ali em Apocalipse. Então, esse é o mesmo rio
Esse é o rio que vai dar a vida que nós necessitamos. O último livro do Velho Testamento é Zacarias. Eu queria que você fosse. Penúltimo livro, perdão, o último é Malaquias. Zacarias também é contemplado com essa profecia. Zacarias capítulo 14. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Chegou no final, voltam 2. Malaquias e depois Zacarias. Zacarias, verso 14. Zacarias, ele agiu um tempo depois, 70, 80 anos depois de Ezequiel. Pode não haver coincidência, né? Por mais que se vivia antes, com certeza eles não estiveram juntos. Eu não sei, não posso confirmar isso, mas pelo tempo, a distância e o povo ali estava em cativeiro, eu penso que não. Mas em Zacarias, no capítulo 14, o verso 8 diz assim: naquele dia também sucederá que correrão em Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Eu moro numa região quente, numa região seca. Tem rios que secam na parte do ano. Aqui a palavra de Deus diz que não vai haver seca. Vai haver rio, a água é contínua. Para o oriente, para o ocidente, para o verão, para o inverno. É promessa de Deus. Não vai nos faltar nada, desde que nós queiramos ter conosco isso daí. Ainda no capítulo 14, no verso 11, diz assim o profeta: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Lá em Apocalipse fala-se dessa segurança, não vai entrar nada imundo, não haverá o ardor do sol, nem o frio da noite, por causa do brilho da luz de Deus. Deus provê para nós fontes de água viva. Tomemos posse dela para as nossas vidas. É o melhor que nós podemos ter. Nós já lemos o Salmo 46 no começo do nosso culto, mas tem mais um versinho que eu queria trazer para vocês, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No Salmo 46, nós lemos os 3 primeiros versos na abertura do culto hoje, mas esse é o verso 4. Vou repetir: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos moradores do Altíssimo. Quem quer morar com Deus? Não tem mortgage, não tem, como é que chama? Tax credit, não é... Hein? Consultax, né? Não tem nada. Você não precisa gastar com energia elétrica, né? Porque Deus vai brilhar. Beleza, né? É possível que um de nós nessa noite estejamos preocupados com o mês para pagar, a luz ou qualquer uma outra coisa. Eu quero dizer para você que você pode começar a preparar a sua casa para se parecer com a casa de Deus. Essa parte Deus não pode fazer para você. O que Ele pode fazer, Ele já fez, através da morte de Jesus Cristo, para dar a vida a todos nós. Agora, ornar a casa, preparar a nossa vida para receber o que Ele já fez, é responsabilidade nossa, minha e sua. Nós não podemos depender de ninguém, nem de governos, nem de homens. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, para que nós não nos acostumemos a depender dos outros. Em muitas guerras do povo de Deus, o povo de Israel, Deus não permitia que o exército fosse numeroso. Ia numa quantidade absoluta e absurdamente menor que a do inimigo, e dava a vitória.
ensinando aquele povo que a vitória era de Deus, não era do homem. Quando nós conquistamos as nossas conquistas, né, vamos dar essa redundância, nós temos que glorificar a Deus. Hoje eu falava com o irmão aqui, na hora que chegou, tem que dizer, vai tudo bem. Aquela mulher, o filho estava morto, ela voltou lá no profeta, ela não tinha esse filho, e o profeta falou que ela ia ter, e ela foi lá cobrar dele. O filho estava morto, o profeta pergunta, vai tudo bem? Falou, vai tudo bem. Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes eu me sinto acuado, com medo, porque muitas vezes é muito difícil. Se você tira o foco de Deus, um pouquinho que seja, as coisas começam a estremecer. Então o salmista aqui fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E nós somos os habitantes futuros. Não temos que fazer um application form, né? Não temos que pedir nada. Nós só temos que ser gratos àquele que nos dá tudo em nosso favor. Vamos passar agora para o Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento, para confirmar pela boca do Senhor, homem, que é muito importante que isso também esteja muito claro nas nossas vidas. Que Jesus, quando Ele passa aqui na terra, Ele passa igualzinho a eu e você, e prova que é possível sermos como Ele, com todas as nossas limitações, porque o plano de Deus é perfeito. Ali mesmo, onde a gente leu agora no capítulo 2, um pouco antes, a palavra diz que quando Ele vai criar o homem, Ele o cria à sua imagem e semelhança. Ele não faria isso se Ele não nos desse esse poder de sermos quem nós somos e o que nós podemos aqui na terra. João capítulo 4. João capítulo 4. Os versos 10 e 14. O texto é o mesmo, mas vamos pegar um em cima e um mais embaixo. É uma passagem muito conhecida, né, da mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus no verso 10. E lhe disse Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Todos aqui estudamos um dia, eu não sei o que é água viva e eu não sei o que é água morta. Vocês sabem distinguir? Eu não sei. Mas aqui a palavra está dizendo água viva, porque é a água que dá a vida. Os ingleses gostam muito das plantas, né? E se você não regar as plantas, elas morrem. Aqui é tremendo, essa época do ano, as árvores, né, vão amarelando, vão perdendo as folhas. Ficam magrinhas, vamos assim dizer, né? Se a gente fizesse regime, né, no inverno e pudesse ficar magros, né? Seria melhor, né? Mas basta o primeiro sopro da primavera, basta o primeiro sol, e o verde vem com um vigor, vem com algo novo que é tremendo, por causa das águas. Amém? Na natureza o Senhor nos mostra o nosso dia a dia. E no verso 14 desse mesmo capítulo 4, Jesus fala, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. E completa, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aí vem a nossa parte. Vai encher. Vai transbordar. O que é que nós temos que fazer? Liberar a água às pessoas. Aquele jovem que estava aí, um pouco embriagado, um pouco com problema mental talvez, ele precisa dessa água. As pessoas que estão no mundo, no pecado,
eles precisam dessa água. A água da vida. Jesus está propondo a essa samaritana e vai jorrar para a vida eterna. Ou você crê, ou você não crê. Está tudo bem? Ou você crê, ou você não crê. Mas essa água da vida nos dá acesso à eternidade. Não retenhamos para nós aquilo que Deus nos deu. Usufruamos e passemos adiante. Se nós fizermos isso, né, a Dina falou uma coisa interessante, né? Vamos estar juntos sozinhos, né? É bom estarmos juntos como corpo de Cristo. Mas nós fazemos isso aqui, e a maior parte da nossa vida nós estamos lá fora. Nós estamos nas nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, nos nossos estudos. Nós estamos disponíveis a passar adiante aquilo que o Senhor tem nos pedido através da sua palavra para fazermos melhor, fazermos a diferença. Aí mesmo em João, no capítulo 7, eu queria que você acompanhasse 2 versos. João, capítulo 7. O verso 37 diz assim: no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós podemos levar esse último dia quando chegar a nossa hora. No último dia, o grande dia da festa, porque nós vamos estar diante do Senhor. Vamos abrir as nossas mãos, o que fizemos. Jesus aqui nos diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós não podemos ficar com sede, meu querido, minha querida. Nós temos que buscar as águas vivas através do Senhor. E o verso 38, ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela água que vem do trono, aquela água que vem do Éden, aquela água que desce do limiar, que fala ali nos profetas, é a água viva de Deus. Ele prometeu lá no começo que ia dar dessa água para nós. E a verdade foi sendo estabelecida ao longo da história da humanidade. É incrível como em países onde o sofrimento é maior, os milagres são maiores. O Vitor mesmo está lá em Guiné-Bissau. Eu já dei o meu testemunho aqui quando eu estive naquele país. Lá no Brasil, na minha região, as dificuldades fazem as pessoas se apegarem a Deus. É preciso ter dificuldades para se apegar a Deus? Vale a pena ter dificuldades para se apegar a Deus? Como vamos pôr em prática o que diz a palavra? Como podemos pedir a Deus os rios de água da vida? E para encerrar, em Romanos, com outra visão, aí mesmo no Novo Testamento, 2 livros adiante, né? Tem o livro de Atos de Apóstolos, depois Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo, já levando a palavra a uma sociedade perversa em termos de crença, de fé. Ele diz por que muitas vezes as coisas não acontecem lá e talvez com alguns de nós.
Romanos 8, o verso 20, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. É um alerta para a igreja no dia de hoje. E o 21 diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso vai ser redimido um dia. A carta do apóstolo Paulo, não só essa igreja, mas como a muitas outras, traz esse testemunho de que nós precisamos estar crescendo no nosso dia a dia com Deus. Não importa quanto tempo nós tenhamos de igreja, não importa se é pastor, se é diácono, se é presbítero, se é um assistente, não importa se a sua condição aqui é social, vir aqui para dizer: olha, fui lá sábado, estou quites com Deus. Deus não olha essas coisas, Deus olha o coração. É diferente de nós. Nós às vezes rejeitamos uma pessoa: não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, não gosto do fulano, do beltrano. Mas nos afastamos totalmente daquilo que nós queremos fazer, que as pessoas creiam que existe em nós, que é Deus. Como é que eu vou receber dessa água, se o Senhor sabe que eu não vou dá-la a outra pessoa? Como é que eu vou receber o bem, se o Senhor sabe que eu não vou distribuir desse bem a outra pessoa? Aquela samaritana falava que não podia tirar água daquele poço que era fundo. Ela não tinha entendido, como às vezes nas igrejas as pessoas não entendem, o porquê da razão delas estarem aqui. Os ingleses estão fazendo uma espécie de curso com pessoas da própria igreja, 2 domingos por mês, e amanhã o outro, por isso que o cinema é um pouquinho mais tarde. Ensinando coisas que eles há tantos anos estão aqui dentro da igreja e ainda não conseguiram compreender. Então não é o tempo que determina se você é um bom cristão ou não. É a sua comunhão com Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas com pouco tempo de igreja e já estão ali. Chamam de primeiro amor. Mas depois as dificuldades da vida, às vezes, atrapalham essa caminhada. Mas as armas são do Senhor. Quando nós quisermos lutar, nós temos que usar as armas de Deus. E Ele só dá uma através dessa palavra hoje. Tem muitas, mas Ele só dá uma. Receba das águas da vida. Não resista das águas da vida. Não importa se elas batem no tornozelo, nos lombos, nos ombros. Receba das águas da vida. Seja humilde. Reconheçamos a nossa condição de pecadores e recebamos das águas da vida. Ela vem de Deus, vem do Éden, vem do trono de Deus e do Cordeiro, está aí no seu boletim, mas ela vem de Deus e é para o melhor das nossas vidas. Amém? Fecha teus olhos. Queremos te louvar nessa hora, Senhor Deus. Queremos te dar graças, porque Tu és o Deus das águas vivas. Tua palavra fala que rios de vida fluirão de nós. Nós queremos ser capacitados, Pai, para, como o dia que irá abrir na hora certa, Pai, e regar a vida de outras pessoas, de outras famílias, daqueles que estão perdidos, estão sofrendo, estão distantes da visão da salvação que já foi derramada e está disponível a cada um deles. Faz-nos melhor, Senhor Deus, receptores das Tuas graças.
E faz-nos melhor ainda que saibamos, Pai, não só desfrutá-las, mas também doá-las àqueles outros que ainda não tiveram essa oportunidade. Nós queremos te louvar todos os dias da nossa vida. Nós queremos crescer de mãos dadas contigo, Pai, como corpo de Cristo desta igreja, como filhos e servos teus. Nós queremos olhar para o alvo, para aquilo que está sendo preparado para as nossas vidas. Nós queremos nos alegrar, queremos ter a certeza no nosso coração de que vamos alcançar essa estatura que a tua palavra pede de nós, para que esses rios de água viva fluam. Senhor, derrama mesmo sobre as nossas vidas esses rios de água viva, regeneradores, transformadores, e nos capacita para sermos o melhor, para termos acesso à árvore da vida e estarmos juntos no teu reino, Pai, face a face contigo. Te louvamos nessa hora te dando graças, e no nome de Jesus a tua igreja vai dizer amém, né? Vamos ficar de pé, vamos dar uma salva de palmas para Jesus e vamos louvar antes de voltar para a nossa casa. Não ouvi a salva de palmas, hein? Opa, glória a Deus, glória a Deus.